na parte de quarta-feira, orando uns pelos outros. Leia agora comigo Colossenses capítulo 4 e os versos 2 a 4. Continue a orar. Não é orar de vez em quando, é orar sempre, não parar de orar. Continue a orar, diz Paulo, vigiando em oração. Vigiar é orar sempre, não pestanejar. Vigiar em oração, com ação de graças, aprendendo a agradecer antes de receber. Agradecer pela cura antes de sentir a cura. Louvar a Deus pelo perdão antes de sentir o perdão. Isto é orar com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós. Paulo pede oração por si mesmo, pelo seu ministério, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo pediu oração por ele e para que as portas fossem abertas para ele pregar o Evangelho. Paulo era um evangelista, dia e noite. A pessoa que passava na frente dele ouvia falar de Jesus Cristo. Ele testemunhava de Jesus. Queridos, faz parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não daria se não pedíssemos assim. Deus colocou à sua disposição a oração, a intercessão, e Deus vai nos dar muitas bênçãos que não seriam concedidas se não fosse através da oração. Quando você está orando, intercedendo por alguém, você está abrindo canais entre o céu e aquela pessoa. Deus colocou uma lei para si mesmo. Deus colocou uma lei para si mesmo no sentido de que Ele se propõe a atuar na terra através de seres humanos. Deus tem seus agentes na terra. E os remanescentes filhos de Deus na terra são os agentes, são os representantes. Deus quer agir através dos seres humanos. Deus, quando quer salvar alguém, convence você de ir até a casa daquela pessoa, oferecer o estudo da Bíblia. Queridos, Deus entra nas casas por seu intermédio. Deus abre a palavra divina diante delas por seu intermédio. O Espírito Santo nos usa como sendo as mãos de Jesus, os pés de Jesus, a boca de Jesus, falando do amor de Deus. Portanto, meu querido irmão, Deus apresenta a oração e principalmente a intercessão como caminhos para atuar e para transformar, mudar o curso da vida das pessoas. Observe como Paulo descreveu uma oração de fé. Continue a orar, vigiando em oração com ação de graças. Colossenses 4:2. Ele nos diz para orar em todo o tempo. Efésios 6:18. E sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Mais impressionante ainda, mesmo que não saibamos orar como convém, é que o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, verso 26. Você e eu, muitas vezes não sabemos orar como convém, mas oramos e o Espírito Santo intercede em nós com gemidos inexprimíveis. A oração que sai da sua boca não chega exatamente da mesma forma diante de Deus. Ela é transformada, ela é impregnada pelo incenso dos méritos de Jesus Cristo para chegar até diante do Pai. Leia novamente Colossenses capítulo 4, verso 3, quando Paulo diz assim: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, uma porta para a evangelização. Queridos, quando lemos as cartas de Paulo ou seus discursos no livro de Atos dos Apóstolos, podemos imaginar que ele, Paulo, era sempre eloquente, sem nunca duvidar do que deveria dizer. No entanto, ele pedia orações para poder transmitir essas mensagens com a devida clareza, como ele disse aqui em Colossenses 4:4. Paulo tinha consciência de que o dever e a missão dele era pregar.
Por isso ele pediu oração para que as portas se abrissem para ele pregar o Evangelho, indicando a necessidade divina do trabalho de proclamar o Evangelho. Paulo reconhecia a importância de levar essa mensagem aos mais altos níveis do governo romano, incluindo a casa de César. Para orar, não é necessário você estar sempre prostrado, ajoelhado. Você pode orar dentro do carro, você pode orar e deve orar caminhando pelas ruas. Cultivemos o hábito de falar com o Salvador quando a sós, quando estamos caminhando e quando ocupados com os trabalhos diários. Quando você estiver a sós, quando você estiver num ambiente de privacidade, a melhor posição para orar é ajoelhado. Mas, fora destas circunstâncias, você pode orar caminhando pelas ruas ou dirigindo o seu carro. Meu querido irmão, que o nosso coração se eleve continuamente em silêncio, pedindo auxílio, pedindo luz, pedindo força, conhecimento, que cada respiração seja uma oração. Decore, memorize esta frase, que cada respiração sua e minha seja uma oração. Aleluia!